Boa noite, é um prazer estar de volta ao seu serviço. No ar, a primeira edição do Jornal 10 desta semana. Vamos conhecer as principais manchetes de hoje. Presidente da República condecora embaixador do Brasil com primeira classe da medalha de mérito. Mais segurança e combate ao tráfico de drogas são algumas das prioridades do governo. Ministério da Agricultura e Ambiente promove reunião para melhoria dos serviços de água e saneamento. Egito, comunidade cristã copta chora as vítimas do atentado. Lula lidera nas intenções de voto para a primeira volta das presidenciais. Pelo menos 32 mortos em atentado com caminhão-bomba na Somália. Seguimos agora para o desenvolvimento destas e outras notícias deste jornal. Uma vez mais, boa noite, seja bem-vindo a este serviço de notícias. Este é o Jornal 10. O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Filipe Tavares, que acompanhou o Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva na sua visita a Paris, garantiu que está em curso o processo de indigitação do novo embaixador de Cabo Verde em França. O primeiro-ministro, por seu lado, anunciou a abertura de novas representações diplomáticas em França para responder a uma demanda da comunidade cabo-verdiana residente nesse país europeu. Para o primeiro-ministro, a ideia é conseguir um serviço eficaz e mais próximo. Nesta ordem, vai colocar-se um cônsul honorário com algumas atribuições administrativas em Amiens, onde concentra um número alargado de cabo-verdianos, com o objetivo de responder à grande expectativa dos imigrantes. O ministro dos Negócios Estrangeiros aproveitou igualmente para informar que muitas das reivindicações dos imigrantes começam a ser resolvidas. Outro trabalho que será feito para o ano é a criação de um call center e de um serviço online que permite às pessoas à distância marcarem as suas audiências e serem sempre atendidas, com o objetivo de colocar os serviços consulares mais próximos da comunidade. O Presidente da República condecorou hoje o embaixador do Brasil em Cabo Verde, João Inácio Padilha, com a primeira classe da medalha de mérito pelo contributo pessoal, profissional e consolidação nas relações entre os dois países. Após ser condecorado pelo chefe de Estado com a primeira classe da medalha de mérito, João Inácio Padilha mostrou satisfação e elogiou a figura de Amílcar Cabral como sendo uma figura que ele admira. Padilha revelou ainda o sentido da medalha. Ele é uma medalha que fecha um ciclo extraordinariamente prolífico da minha vida, né? Enfim, que tem muito a ver com o meu, A saudade foi aprendida. A estada no país significou tanto que chegou a afirmar que já está a imaginar os pretextos que vai encontrar no futuro para voltar. Acrescenta ainda. Quer dizer, existe aqui uma história comum, muito rica e muito longa. Existe uma língua comum, existe uma cultura que se pode dizer comum, com alguma, com alguma consideração mais crítica que deve ser feito. Mas... A anteceder a condecoração, o diplomata fez uma doação de um conjunto de livros que, segundo ele, destina-se à Biblioteca da Presidência da República. São livros, né? Quer dizer, nós fizemos uma lista de acordo com as características da biblioteca, né? Da Biblioteca da Presidência, uma biblioteca voltada sobretudo para direito constitucional e direito internacional, né? Então a lista de livros cobre basicamente essas áreas, mas há outros também editados pela Fundação Alexandre Gusmão, que é uma unidade do nosso Ministério das Relações Exteriores do Brasil, né? João Inácio Padilha, que vai exercer funções de embaixador do Brasil no Chipre, vai ser substituído por José Carlos Araújo Leitão, que é diplomata em São Tomé e Príncipe e estará em Cabo Verde no próximo dia 3 de janeiro.
As pessoas cabo-verdianas com deficiência vão poder ter acesso gratuito ao ensino, desde o básico ao superior, a partir de janeiro. Esta medida, segundo Fernando Elísio Freire, se inscreve na política do governo de garantir uma sociedade inclusiva e com oportunidades para todos. Os deficientes cabo-verdianos poderão, a partir de janeiro, ter acesso gratuito ao ensino, desde o básico ao superior, anunciou o Ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire. É uma proposta que vai ser lançada no Parlamento a fim de ser aprovada. O Governo falava no encerramento da 16ª edição do Campeonato Nacional do Desporto Paralímpico, realizado na cidade da Praia, contando com a participação de cerca de 90 atletas, abarcando diversas modalidades desportivas. Fernando Elísio Freire disse que esta medida está inscrita no Orçamento do Estado para 2017, que entrará em vigor a partir de 1º de janeiro, pelo que incitou a todos os deficientes a reclamarem esse direito junto das suas escolas e universidades. Esta medida, segundo Fernando Elísio Freire, se inscreve na política de governo de garantir uma sociedade inclusiva e com oportunidades para todos. A 6ª edição do Campeonato Nacional de Desporto Paralímpico arrancou o sábado no Estádio Nacional e terminou hoje com competições no pavilhão desportivo Ava Duarte, tendo o presidente do Comitê Paralímpico, Rodrigo Bejarano, feito um balanço positivo das atividades. O evento fez parte das atividades do Comitê Paralímpico e enquadra-se ainda no Dia Internacional dos Deficientes, que se assinala a 3 de dezembro. O Ministro da Agricultura e Ambiente promoveu esta segunda-feira uma reunião sobre o Fundo Setorial e o regime jurídico dos serviços de água e saneamento em Cabo Verde. Com a reunião, pretende-se apresentar e discutir com os principais agentes e parceiros temas de grande relevância para o setor de água e saneamento, bem como socialização do processo de reforma do setor e ainda apresentar as soluções possíveis para o futuro fundo setorial e as ferramentas desempenhadas para o seu funcionamento. O Ministro da Agricultura e Ambiente disse que é consensual a discussão e a configuração desses instrumentos que vão contribuir para o sistema de financiamento do setor e da água no país. A configuração destes instrumentos que, uma vez aprovados e implementados, vão contribuir sobremaneira para melhorar os sistemas de financiamento e consolidar a governança do setor da água e saneamento no nosso país. Dada a natureza destes instrumentos e as responsabilidades institucionais na sua implementação, não poderia ser mais oportuna a presença e a participação ativa dos municípios, dizia eu, dos municípios, para discutirmos as políticas públicas que influenciam a qualidade de vida dos cidadãos. O ministro frisou ainda que o assunto de água e saneamento é muito caro e explica. Julgo oportuno frisar que este assunto nos é bastante caro, já que, pela natureza dos problemas ligados ao fornecimento de água e serviços de saneamento que as nossas gentes têm enfrentado ao longo da nossa história e ainda enfrentam nos dias de hoje, muitos deles devido às vicissitudes climáticas, pelo que os investimentos e os serviços de água demandam sempre uma atenção especial de toda a sociedade. Para o Ministério da Agricultura e Saneamento, água e saneamento são prioridades para os próximos anos. Precisamos ainda de levar a água potável à casa de todos os cabo-verdianos em quantidade e em qualidade aceitáveis e de forma permanente. Precisamos que as águas residuais sejam de facto drenadas, tratadas e reutilizadas de forma massificada e sustentável. Precisamos reduzir as perdas na distribuição da água e as avarias frequentes no sistema de esgotos e estações de tratamento. Precisamos que os preços que pagamos por estes preciosos bens sejam justos e competitivos, de modo a atrair e alavancar melhor os investimentos na indústria e noutros setores da economia.
Durante a reunião foram apresentados 4 temas: o papel de um fundo para o setor de água e saneamento, a proposta de regime jurídico para esses serviços, a apresentação do primeiro relatório anual e a apresentação dos processos de regulação da qualidade de água para consumo humano. O líder do Partido Popular, Amândio Barbosa Vicente, avaliou hoje que o balanço dos 8 primeiros meses da governação de Cabo Verde por parte do MPD merece uma nota negativa. Barbosa Vicente, que falava durante o habitual encontro quinzenal com a imprensa, que coincidiu com o aniversário da legalização do partido, destacou que no Orçamento do Estado para 2017 o MPD ignorou por completo as promessas que fez durante a campanha eleitoral. Conforme os jornais online, o chefe dos populares lembra que os gastos públicos previstos para a educação constantes do Orçamento Geral do Estado de 2017 não completaram as promessas do MPD de eliminar as propinas nas escolas públicas até o 12º ano, nem do pressuposto de que existe hoje 70 mil crianças e adolescentes pobres em famílias com um rendimento inferior a 137 escudos por dia. Fazendo o balanço de um ano da legalização do Partido Popular, Barbosa Vicente fez questão de realçar que pôs tónica na justiça social e no reforço da qualidade da democracia, mas advertiu que foi uma caminhada difícil, com forte perseguição aos seus principais dirigentes. O navio Escola Esperança, da organização ambientalista Greenpeace, chega em fevereiro a Cabo Verde para iniciar uma campanha de educação e sensibilização ambiental voltada, sobretudo, para as questões ligadas à pesca e aos oceanos. A informação foi avançada à imprensa na cidade da Praia por Ibrahima Cissé, que chefia uma delegação da Greenpeace África, que está em Cabo Verde para abordar com as autoridades locais questões relacionadas com a exploração sustentável de recursos naturais e apresentar a denominada Campanha dos Oceanos. Segundo informou a Semana Online, depois de Cabo Verde, o Esperança vai passar pela Mauritânia, Senegal, Guiné-Conakry, Guiné-Bissau, Gâmbia e Serra Leoa. Em relação a Cabo Verde, onde a Greenpeace ainda não tem neste momento uma representação, Ibrahima Cissé disse que a visita serve para estabelecer contactos com organizações locais que possam trabalhar na promoção da campanha ambiental. O representante da Greenpeace afirmou que o objetivo da campanha é sensibilizar as populações sobre as questões ambientais, com destaque para as ligadas aos oceanos, como a pesca ilegal, novas práticas de pesca e poluição marítima. Nova semana, novas ideias. Vamos acompanhar opiniões fortes desta segunda-feira. Opiniões fortes. O elenco semanal. Senhoras e senhores, paz e bem, sejam bem-vindos. Hoje, 12 de dezembro, na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, António Guterres faz o juramento sobre a carta, assim chamada Carta das Nações Unidas. Na prática, hoje, ele toma posse como secretário-geral das Nações Unidas. Entra em funções, efetivamente, no 1º de janeiro do ano que está para entrar. Ora, o exercício deste cargo tão nobre enche-nos todos de orgulhos, porque todos nós gostaríamos que fosse, de facto, um falante da nossa língua a ocupar este tão prestigiante cargo. Ora, as Nações Unidas, a instituição das Nações Unidas, nasceu num contexto de guerra. E nasceu para dizer que é possível um mundo mais humano, um mundo sem guerra, um mundo, como no seu discurso o próprio António Guterres afirma, de paz e prosperidade. Efetivamente, só é possível travar a guerra, a revolta, onde possa surgir em alternativa a paz verdadeira, a paz que não é compreendida somente
como ausência de guerra, mas a paz como justiça, a paz como prosperidade integral, a paz shalom, que a Bíblia tanto sublinha e que António Guterres, sendo um crente praticante, sabe muito bem. Ora, António Guterres, porém, assume esta prestigiante função num período que o Papa Francisco chama de Terceira Guerra Mundial em pedaços. Porque vivemos, efetivamente, num tempo de muitas incertezas. Vivemos num tempo de guerras, de situações sociais muito dilacerantes. Pensemos no caso da Síria. Curiosamente, esta semana, no passado dia 10, nós celebrávamos Dia dos Direitos Humanos. E celebrávamos este dia onde devíamos refletir sobre este princípio basilar das Nações Unidas. Ora, os direitos humanos são aquele conjunto de direitos que todos nós temos acesso pelo simples facto, como diz uma nossa publicidade, de sermos humanos. Aqui em Cabo Verde, esta data foi celebrada com a sombra de que nós, afinal, também praticamos, portanto, a tortura. Alguém disse para não dramatizar. Mas não é concebível que nós torturemos os outros por qualquer razão que seja. E depois, pelos mesmos direitos, recebemos presos que são torturados noutras latitudes. Se os recebemos invocando razões de direitos humanos, não devemos cometer, mesmo que seja em menor grau, o mesmo crime que outros cometeram ou cometiam noutras latitudes. Ora, mas eu quero sublinhar um aspecto fundamental. Dentro dos direitos humanos, em 1989, a ONU fez nascer os direitos das crianças. As crianças, bem como podemos dizer os velhos, os idosos, são partes sensíveis, frágeis de uma sociedade. Mas são, igualmente, como sublinha o Papa Francisco, partes fundamentais de uma sociedade que não trata bem as suas crianças ou não trata bem os seus idosos, corre o risco de perder a direção. As crianças são o futuro, com a sua força, com a sua energia. E os velhos, com a sua sabedoria, diz o Papa, nos ajudam a trilhar, os idosos nos ajudam a trilhar um futuro com segurança. Ora, neste ponto, nós devemos também reconhecer que temos muito caminho a percorrer. Soubemos que existem cerca de 6.000 crianças que não sabem quem é o seu pai, que não foram registados, que não receberam o nome do pai, cujo um dos direitos foi lhes negado. Não é concebível num país democrático que as crianças nasçam com concurso do pai, mas depois o pai, pura e simplesmente, lava as mãos. Mas aqui a questão não é só as crianças não terem pais, pai masculino, que já é, do meu ponto de vista, lamentável. Em Cabo Verde, nós temos outro problema, que não conhecemos os números exatos. E não os conhecemos, penso eu, de propósito. Quantos são as crianças que nos nossos hospitais, segundo a lei, não nascem? Quantas são as crianças que nós pagamos com o nosso imposto para não nascerem, para não conhecerem o dia, para não virem nem mãe nem pai? Quantos? É possível sabermos quantas crianças não nascem? Quantos abortos são feitos deliberadamente em Cabo Verde? Não sabemos. E não o sabemos de propósito. Não há estatística a este nível. As que não conhecem pai, felizmente nasceram. Terão oportunidades. Viverão felizes. Darão resposta. Infelizmente, muitos são ceifados na calada da noite. Legal ou ilegalmente.
não interessa. O facto é que não nascem, não veem à luz, não conhecem nem mãe nem pai. Infelizes destas crianças que não podem defender de gente que os ceifa na calada da noite. Ora, mas há as que nascem, e ainda bem, e vão frequentando as nossas escolas, alegrando as nossas cidades, assumindo responsabilidades, formando-se como homens e mulheres do futuro. Aqui o problema, e este é o último ponto que quero tocar nesta nossa reflexão, é a questão do nosso sistema educativo, que vai claudicando de ideologia para ideologia. Entra um partido com uma ideologia, impõe-nos um sistema educativo sem perspectiva para o futuro, passa este partido, passa essa ideologia, entra outro partido com outra ideologia, muda-nos completamente o sistema educativo e não se cria, em Cabo Verde, um sistema robusto, capaz de formar homens e mulheres sãos, capaz de formar homens e mulheres para o futuro, responsáveis. Formamos militantes desde crianças, com mente já pré-feita. Isto assim não é educação. A educação, a própria palavra diz, é sair para fora, é do que quer, é conduzir para fora. Isto seria, o que nós estamos a fazer é sedução. Conduzir para si, seduquere. Conduzir para a nossa ideologia, para o nosso interesse. Ora, é urgente, então, que nós reformemos o nosso sistema educativo. Mas reformemo-lo a fundo, para que seja um sistema que dê resposta aos anseios dos nossos jovens, mas que dê também resposta aos anseios deste nosso Cabo Verde. Portanto, em modo de conclusão, queria augurar que António Guterres tenha nas Nações Unidas efetivamente um mandato cheio de êxitos. Que esses êxitos dele se traduzam em nossos êxitos. Que ele saiba defender os direitos de todos os homens e mulheres e que os direitos das crianças, as crianças que nascem e as que não nascem, sejam protegidas. Que as nossas crianças que nascem tenham uma educação forte, credível e sejam homens e mulheres que nos garantam um futuro melhor. Muito obrigado. Corações ao alto. Paz e bem. Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na Tiver. Momento para mais atualizações sobre o nosso continente. Vamos ter com as manchetes trazidas pelo Voz de América. Gana, várias fontes de imprensa dizem que as eleições presidenciais foram ganhas pelo principal líder da oposição, Nana Akufo-Addo. A Camarões voltou a violência às zonas de língua inglesa, tendo a polícia morta a tiro pelo menos 4 manifestantes. O Congo Democrático e Igreja Católica lança conversações de reconciliação destinadas a ultrapassar impasse político que ameaça empurrar o país para uma guerra civil. Egito. O grupo militante ASM reivindica a responsabilidade por a explosão de bomba que matou 6 polícias e feriu 3 outros em posto de segurança no Cairo. A Líbia exerce ter agora assegurado toda a cidade de Sirte, que estava nas mãos dos militantes islâmicos, e decorrem operações de limpeza.